começar uma nova série de pregações, uma nova série de mensagens baseadas agora no livro de Romanos, como a gente acabou de ver. E eu não tinha outra forma de começar se não começasse que nem Paulo. E Paulo começa a carta de Romanos de uma maneira, os primeiros capítulos de Romanos vêm para mostrar que todos precisam do Evangelho. Todos precisam da graça de Deus. E Paulo já chega meio que com aquela voadora com os dois pés no peito da pessoa, sabe? Jogando uma bomba atômica para os romanos ouvirem. E ele começa a carta dizendo: a ira de Deus já está acontecendo. A ira de Deus já começou. Sabe, porque às vezes a gente fica esperando, a gente fica imaginando que a ira de Deus vai acontecer lá no futuro. Sabe, que a ira de Deus está guardada para o dia do julgamento final, para o dia da destruição do mundo. Mas o que Paulo está mostrando nessa carta é que a ira de Deus já começou e já está acontecendo há milhares de anos. E hoje Deus está irado. E hoje a ira de Deus está acontecendo. E essa notícia, essa informação é muito importante para cada um de nós. Porque se a ira de Deus acontece agora, se Deus está irado com alguém agora, pode ser que a ira de Deus esteja voltada para mim ou para você. Pode ser que Deus esteja irado comigo ou com você, com cada um de nós, com as nossas atitudes. Olha comigo o versículo 18, que o Márcio leu para a gente. Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus, contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, pois Deus lhes manifestou. A ira de Deus é revelada dos céus. Está no presente. Não é no futuro, é no agora. A ira de Deus já acontece agora, porque ela já é revelada dos céus. E o que eu quero te convidar neste momento, o que eu quero te convidar nesses próximos minutos, é olharmos para a palavra de Deus, para a gente perceber se talvez a ira de Deus está voltada para mim, se a ira de Deus está voltada para você ou para as suas atitudes. Porque cada um de nós precisa entender se Deus está irado conosco ou não. Quais são os motivos da ira de Deus? Quais são as atitudes que nós podemos tomar que provocam a ira de Deus? E aí eu convido você a olhar agora o versículo 20, que vai dizer o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O primeiro motivo da ira de Deus é quem nega a existência de Deus. Então, o primeiro grupo de pessoas para qual a ira de Deus está voltada nessa manhã é para aquelas pessoas que negam a existência de Deus. O que Paulo está falando aqui, meus irmãos, é que todas as pessoas do mundo conhecem a Deus. Todas as pessoas sabem que Deus existe. Naquele tempo, o mundo era dividido entre judeus e gentios. Né? E os judeus eram o povo escolhido de Deus, eles tinham a lei. Então os gentios poderiam argumentar: mas eu não tenho a lei, como que eu conheceria a Deus sem ter a lei? E aí o que Paulo está dizendo aqui é que a própria criação, a própria natureza, o mundo que nós vivemos, sabe, as florestas, os mares, as montanhas, os vales, as vistas imensas, como nós cantamos, os animais, o nosso próprio corpo, toda a criação de Deus revela a existência de Deus. Na criação do mundo, no mundo que nós vivemos, na natureza que nós vemos, ali a gente encontra o eterno poder de Deus. Ali a gente encontra a natureza divina de Deus. Como um corpo como o nosso pode existir? Somente com a
criação de Deus. Como que o planeta Terra está exatamente no centímetro perfeito para não morrer por causa do calor do Sol. É porque Deus colocou no lugar exato. Como que a Lua interfere nas marés do mar? É porque Deus planejou assim. Como que os próprios vulcões, os terremotos são fundamentais para a continuidade da vida? É porque Deus fez assim. Como que no nosso ar nós respiramos algo necessário para a nossa existência? É porque Deus fez assim. É porque o poder de Deus está na natureza. É porque a natureza divina de Deus é revelada na criação. E quando nós olhamos para a criação, nós enxergamos que é necessário algum poder para fazer com que tudo funcione de forma correta. E aí o ser humano quer descobrir o que faz ser tudo perfeito. É o desejo do ser humano de encontrar a Deus, pois ele já viu o poder e a natureza divina de Deus. Então o que Paulo está trazendo para nós é que você olhar para a natureza, é você olhar para o mundo, olhar para o universo e não ver Deus ali. Isso é indesculpável, porque a criação do mundo revela o poder de Deus. Porque a criação do mundo revela a natureza divina de Deus. E você não reconhecer a Deus na criação do mundo, isso é indesculpável aos olhos de Deus. Isso provoca a ira de Deus. Então a ira de Deus está voltada contra aqueles que negam a existência de Deus. Mas apenas reconhecer que Deus existe, apenas afirmar que existe um Deus, né, um ser sobrenatural. Sabe, apenas esse reconhecimento é o suficiente para escapar da ira de Deus? Não. Porque Deus se ira também contra aqueles que sabem que Deus existe, mas escolhem se afastar de Deus. Olha comigo agora, versículo 21. Porque, tendo conhecido a Deus, ou sabe que conhece a Deus, conheceu a Deus, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus, imortal, por imagem segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Deus se ira contra aqueles que sabem que Deus existe, mas que escolhem se afastar de Deus. Eu sei que existe um Deus, mas a minha escolha pessoal é de não obedecer a esse Deus, de não adorar esse Deus. Eu vou me afastar desse Deus, eu vou me afastar da vontade desse Deus. Muitas pessoas escolhem isso. Muitas pessoas escolhem se distanciar de Deus, escolhem se afastar de Deus. E o processo de afastamento, de distanciamento de Deus, ele vem por etapas. A primeira etapa é não glorificar a Deus como Deus, ou seja, é não dar glórias a Deus, é não reconhecer que Deus é o Deus Todo-Poderoso, um ser superior, é não dar honras a esse Deus. Depois de não dar glórias a Deus, eu não rendo graças a Ele. Eu não sou grato a Deus, eu não reconheço as coisas maravilhosas que Deus faz na nossa vida. E a partir da ingratidão, nós começamos a ter um pensamento fútil, né? Pensamento com coisas que desagradam a Deus, com coisas que são inúteis, que são fúteis aos olhos de Deus. E aí o nosso pensamento começa a ser tomado por essas coisas. Por consequência, vem um coração insensato. Um coração que agora não quer mais agradar a Deus, que é dominado pelo desejo de fazer as suas próprias vontades. Um coração que não tem um bom senso de buscar agradar a Deus, mas que faz as próprias vontades, faz os seus próprios desejos. Depois disso, eu já tenho um pensamento fútil, meu coração já está dominado por coisas que não agradam a Deus, eu vou trocar a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, por sabedoria humana. E a sabedoria humana é loucura aos olhos de Deus. E aí, por fim, vem a idolatria. Eu troco a adoração do Deus verdadeiro, do Deus imortal, do Deus todo-poderoso,
para adorar imagens, a semelhança de homens, imagens de animais, imagens de coisas que o ser humano cria. E aí eu estou no completo afastamento de Deus. Então Deus se ira com aqueles que sabem que Deus existe, mas que escolhem se afastar de Deus, escolhem se distanciar de Deus e viver numa vida de desobediência a Deus. Por fim, vai vir agora o terceiro grupo que causa a ira de Deus. A terceira série de atitudes que causam a ira de Deus. E Deus se ira contra aqueles que, ao se afastarem de Deus, decidem viver uma vida de pecados. A gente sabe que Deus odeia os pecados. E Deus vai se irar contra aqueles que vivem numa vida de pecados. A consequência do distanciamento de Deus é você esquecer a vontade de Deus. E é você viver em desobediência a Deus e, por consequência, você viver uma vida de pecado. E a palavra de Deus vai dizer que a vida em pecado é uma vida degradada, ou seja, é uma vida que por si só já está destruída, já está acabada. E aí agora Paulo vai começar uma lista de vários pecados. E ele começa no versículo 24. Olha comigo o versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. A primeira lista de pecados que Paulo traz para nós, a gente pode resumir em duas palavras: impureza sexual. Impureza sexual é um grupo de pecados. Impureza sexual, a gente pode resumir mais ainda: é todo tipo de relação sexual, é todo tipo de pecado sexual, relação sexual que é fora do casamento. E aí a gente pode estar falando de sexo no namoro, de sexo antes do casamento, a gente pode estar falando de adultério, a gente pode falar de pecados como sexo entre familiares, que era muito comum nessa época, a gente pode estar falando de sexo como animais, como era falado nessa época, a gente pode estar falando de todo tipo de sexo fora do casamento, fora da relação abençoada por Deus, do sexo abençoado por Deus, que Deus criou para o prazer do ser humano. E por fim, Paulo ainda vai falar do sexo entre homens, com homens e mulheres, com mulheres, que são relações não naturais, que é diferente daquilo que Deus criou para cada um de nós. Murilo, por que Paulo passa 4 versículos falando de pecados sexuais? É porque o pecado sexual é maior que os outros pecados? Não, mas é porque o pecado sexual era o pecado mais comum nos tempos bíblicos. Porque em Roma, a forma de adorar alguns deuses era através da relação sexual. Porque em Roma, a forma de se ter prazer sexual era no sexo fora do casamento. E é por isso que Paulo passa 4 versículos falando de um grupo de pecados, que é a impureza sexual. Mas Paulo não vai parar por aí. Porque o ser humano muitas vezes para nesses 4 versículos e finge que não existe o resto. Porque fugir desses 4 pecados, do pecado sexual, até que é fácil. Mas fugir dos outros pecados é muito mais complicado. E a gente finge que os outros pecados não existem ou que eles têm um peso menor na nossa vida. Mas para Deus não existe pecadinho ou pecadão. E aí Paulo vai continuar a sua lista, agora a partir do versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem
o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. E aqui estão uma série de pecados que eu tenho certeza, se nós olharmos para a nossa vida agora, pode ser que a gente esteja cometendo algum desses pecados. Começa com a injustiça. Deixar de fazer o que é justo. E aos olhos da palavra de Deus, a injustiça é você deixar de fazer a vontade de Deus. Então a injustiça é você viver uma vida fora do que é correto. É você viver uma vida fora do que é certo. E o que é certo é a palavra de Deus. Esse é o pecado da injustiça. E aí vem a maldade. A maldade é toda espécie de fazer o mal, de dar ruindade que muitas vezes ocupa o ser humano. A ganância. A ganância é aquele desejo de você ter cada vez mais e mais e mais recursos materiais. Essa é a ganância, é o desejo de você obter cada vez mais bens materiais, mais sentimentos, mais pessoas à sua volta e cada vez mais um desejo incontrolado. E aí vem a depravação. A depravação é um desejo de fazer o mal. É uma disposição de estar fazendo o mal, é um hábito de você sempre estar fazendo o mal. E aí vem a inveja. A inveja é aquele sentimento que nos toma, traz um ressentimento, uma raiva quando a gente vê a alegria de alguém, quando a gente vê a prosperidade de alguém. Então, quando a gente é tomado por esse sentimento de raiva, de rancor, de tristeza, pela alegria, pela felicidade, pela prosperidade de outra pessoa, a gente está cometendo a inveja. E é um pecado aos olhos de Deus. E aí vem o homicídio. Né? E o homicídio é fácil de entender, né? É tirar a vida de alguém. E aí vem a rivalidade. Olha só, rivalidade é um pecado aos olhos de Deus. É aquelas brigas inúteis, é aquele sentimento de raiva guardado por alguém, são aquelas discussões inúteis que muitas vezes a gente tem. O engano, enganar uma pessoa, mentir para alguém é pecado, está na lista de pecados. A malícia, né? A malícia que é aquela vontade de você querer fazer o mal, é você ver a maldade em todas as coisas. Bisbilhoteiros, sabe aquela fofoquinha, né? Aquele você está querendo ver a vida das outras pessoas, descobrir o que acontece na vida das outras pessoas, que muitas vezes vem com o quê? Com a calúnia, né? Que é você difamar alguém, você falar mal de alguém, é você inventar uma história para prejudicar alguém, inventar uma história para falar mal e manchar a imagem de alguém. E aí vem os inimigos de Deus, né? Se a gente está falando de pecado, aqueles que não fazem a vontade de Deus se tornam inimigos de Deus. E aí vem os insolentes. O que seria os insolentes? São aquelas pessoas que são dominadoras e audaciosamente violentas. Então são pessoas que querem exercer o domínio através da violência em outras pessoas. Depois vem os arrogantes e os presunçosos. Olha só, o sentimento de orgulho, sabe? Aquele de você se achar superior aos outros, de você se achar melhor que os outros. Isso é um pecado aos olhos de Deus. Então a arrogância, a presunção, se achar melhor que os outros, é um pecado aos olhos de Deus. E olha só, os inventores de maneiras de fazer o mal, os inventores de maldades. Já existe tantas formas de a gente fazer maldade com outras pessoas, mas todo dia surge um golpe novo na praça. Todo dia surge uma forma nova de enganar alguém, de prejudicar alguém, de fazer o mal para alguém. Esses são os inventores do mal. Inventores de formas diferentes de cometer maldade. Depois vem desobediência aos pais.
E aqui é uma mensagem para nós que somos filhos. Desobedecermos aos nossos pais é pecado aos olhos de Deus. A gente sabe que existe o mandamento de honrar o pai e a mãe. E a desobediência aos pais também é um pecado. Então existe o mandamento positivo e existe a afirmação que desobediência aos pais é pecado. E aí vem os insensatos. Os insensatos, quando a gente vai pesquisar o que significa essa insensatez, né, essa falta de bom senso, né, são as pessoas que não cumprem com suas palavras. São com as pessoas que não cumprem com aquilo que acordaram, com aquilo que prometeram. Esses são os insensatos. E aí vem os desleais, né, muito andam junto ali, né, que a falta de lealdade é pecado. Sem amor pela família. Né, a gente sabe como Deus, desde lá da criação, né, o Breno falou um pouquinho da criação na aula, o José Ailton trouxe um pouco da criação do mundo. Deus criou a família. Né? Deus planejou a família entre homem, mulher e seus filhos, e a falta de amor pela família é um pecado aos olhos de Deus. E por fim, a lista vai terminar com os implacáveis. Os implacáveis são aqueles que não têm compaixão pelo próximo. Aqueles que não têm empatia, aqueles que não demonstram compaixão pelo próximo. Então a gente tem um grupo aqui de mais de 20 pecados. E as pessoas que vivem nesses pecados provocam a ira de Deus. As pessoas que escolhem viver nesses pecados, escolhem provocar a ira de Deus. Então agora a gente já sabe contra quem Deus se ira. A gente sabe contra quem Deus está irado neste momento. Deus se ira contra aqueles que afirmam não conhecer Ele, que negam a existência de um Deus. Deus se ira contra aqueles que escolhem se afastar de Deus, que escolhem viver uma vida distante de Deus. E Deus se ira contra aqueles que escolhem viver uma vida de pecado. E agora? Porque se a gente parar aqui, está todo mundo condenado. Está todo mundo no inferno. Se a gente para a pregação aqui, é o fim para cada um de nós. Porque com certeza, se a gente olha para aqueles pecados, a gente comete algum daqueles pecados. Mas o que fazer agora que a gente sabe contra quem Deus se ira? O que fazer agora se eu sei que Deus está irado contra mim neste momento? O que você pode fazer agora, se você percebeu que talvez você tenha provocado a ira de Deus neste momento? A gente precisa encontrar uma solução, um caminho para fugir da ira de Deus. E o que eu faço para fugir da ira de Deus é a pergunta mais importante que você pode se fazer neste momento. E a resposta para fugir da ira de Deus é só uma. Só existe uma resposta, uma salvação contra a ira de Deus. E essa resposta é a notícia mais importante que você pode ouvir hoje. O caminho para fugir da ira de Deus é o Evangelho. É a graça de Deus através do Evangelho dele. Olha comigo o versículo 16 do capítulo 1 de Romanos ainda. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. O Evangelho é o poder de Deus para te salvar nessa manhã. O Evangelho é o poder de Deus para te livrar da ira dele nessa manhã. Porque por mais que Deus se ire contra o pecado, por mais que Deus se ire contra aqueles que negam a existência de Deus, Deus quer salvar a todos. E Deus quer te salvar nessa manhã. E essa é a notícia mais importante. Deus deixou um caminho para você se salvar da ira dele. E o caminho para a salvação da ira de Deus é o Evangelho. É a palavra de Deus viva, que é o Evangelho. Mas Murilo, o que é esse Evangelho? O Evangelho é o fato que Deus se fez carne e viveu como um homem nessa terra através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo viveu uma vida fazendo a vontade de Deus,
uma vida sem pecados, uma vida cumprindo todas as escrituras, todos os mandamentos de Deus. E Jesus Cristo, sem pecado, aceitou morrer numa cruz. Uma morte injusta, uma morte dolorosa, uma morte cruel. E Jesus morreu na cruz para levar os seus pecados naquela cruz. Jesus morreu para que você hoje tenha o perdão dos pecados e fuja da ira de Deus. Mas Jesus Cristo não só morreu, Jesus Cristo ressuscitou e hoje está vivo e está no céu, esperando a cada um de nós para uma vida eterna ao lado dele. Esse é o segredo para fugir da ira de Deus. Aceitar essa mensagem, aceitar que Jesus Cristo, Senhor, nosso Senhor, viveu por nós, morreu pelos nossos pecados e hoje vive para esperar cada um de nós no paraíso. João 3,16, um versículo que todo mundo conhece, fala do amor de Deus por você. Porque Deus não quer te dar a ira neste momento, Deus quer te dar o amor dele por você. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus quer te salvar neste momento. Deus quer te livrar da ira dele neste momento. João 3:33. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Convite para você, meu irmão, nessa manhã, é para que você fuja da ira de Deus e creia no Evangelho de Jesus Cristo. O convite nessa manhã é para que você aceite de fato Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Tenha fé em Deus, creia que existe um Deus Todo-Poderoso que criou você para você estar aqui nessa manhã. Creia no Evangelho, creia na mensagem da salvação que quer salvar a sua vida, que Jesus Cristo morreu para perdoar os seus pecados. Se arrependa dos seus pecados hoje, neste momento. A hora do arrependimento é agora, não é depois. A hora de mudarmos a nossa vida é hoje, é neste momento. E por fim, meus irmãos, voltem-se para Deus, porque Deus está te esperando para a vida eterna no paraíso. Oremos.